Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Mi país es prohibido cambiar religiones musulmanes y cristianos. Y por eso yo salí a mi país y empezar viaje muy duro. Hace 3 meses viaje hacia España. O país de Sayed Mahdi, onde é proibido, onde é muito difícil mudar de religião, onde é quase impossível mudar do Islão para o cristianismo, este país é o Irão. Sayed teve essa coragem e ousou fugir. Ele fez uma viagem temerária de milhares de quilómetros, arriscou tudo, a própria vida, para ser autêntico, para poder professar livremente a sua fé. Sayed Mahdi está agora em Espanha e chegou até a ser entrevistado para o programa da Fundação AIS num canal de televisão no país vizinho. Nós vamos recuperar um pouco dessa entrevista, pois o testemunho de Sayed ajuda a compreender o drama por que passam os cristãos no Irão. E tudo isto por causa de uma notícia que nos chegou deste país, que dá conta de que três mulheres iranianas que se tinham convertido ao cristianismo foram presas e estão numa situação muito problemática. Este vai ser, claro, um dos temas para conversar hoje com a diretora da Fundação AIS em Portugal, que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas vamos começar pela Índia. O estado de Manipur, no nordeste da Índia, foi palco no início de março de confrontos entre cristãos e hindus que causaram cerca de 100 de mortos e mais de 50 mil deslocados. Em resultado de toda esta violência, mais de 200 de igrejas foram destruídas. E falamos disto agora, pois fontes da igreja local disseram à Fundação AIS ter poucas dúvidas, porque tudo isto deve fazer parte de um plano para quê? Para desestabilizar a harmonia interreligiosa. Nós já vamos falar sobre essa questão, mas para já, Catarina, importa saber o que é que aconteceu em Manipur. Bom, Paulo, em Manipur houve violência, houve confrontos graves entre os grupos étnicos que resultaram vários mortos, como o Paulo disse, mas também houve a destruição de muitas igrejas. Portanto, de acordo com um relatório que a Fundação AIS teve acesso, houve 249 igrejas cristãs que foram destruídas desde o início deste conflito e registaram-se também ataques em mais de 200 aldeias com a destruição de inúmeras casas. Muita violência que dá ainda mais importância, mais relevo à denúncia que referi há pouco de que existirá um plano para desestabilizar a harmonia interreligiosa na Índia. Mas que plano é este, Catarina? É precisamente isso, Paulo. Portanto, é um plano para destabilizar a harmonia entre as comunidades religiosas na Índia e fazer, de facto, aumentar também o apoio ao Partido Nacionalista Hindu, Bharatiya Janata, que está no poder na Índia. Quando me referi há pouco a fontes locais da Igreja, importa esclarecer que se trata de um bispo que falou ao telefone com a Fundação AIS Internacional e que pede para não ser identificado por questões de segurança, o que só por si é já um dado também muito relevante. Mas o que é que nos disse este bispo, Catarina? Bom, Paulo, em primeiro lugar, este bispo explicou que, de facto, o número de vítimas destes incidentes pode ser até bem maior do que foi divulgado. Ele disse que se perderam muitas vidas e que as notícias que os jornais foram reportando apenas se referem aos casos confirmados, mas que infelizmente perderam-se, assegurou-nos o bispo, muitas mais vidas do que aquelas que foram oficialmente reconhecidas. Ou seja, podemos estar perante bem mais de 100 de vítimas. Sim, e é o que seduz destas declarações, Paulo. Portanto, o bispo disse que também toda a violência que aconteceu nas periferias, fora da capital do estado de Manipur, também está muito mal documentada. Mas qual é a razão para estes confrontos? Quem é que quer provocar toda esta violência, destruição e morte? Bom, a verdadeira razão deste conflito, Paulo, é de facto a dimensão da população cristã nesta região.
Portanto, são populações tribais que têm terras e essas terras são de facto muito disputadas, são muito desejadas. E este é de facto o verdadeiro problema. E o Partido Nacionalista Hindu, Bharatiya Janata, que está no poder na Índia, como dissemos há pouco, tem de facto facilitado, ou tem permitido, tem dado como que uma autorização tácita para que este tipo de situações, este tipo de violência possa ocorrer e que possa continuar. Esta é uma questão complexa, pois por trás da ambição da posse das terras há toda uma comunidade religiosa que está a ser atingida. Há já várias dezenas de mortos e muitas igrejas e capelas destruídas. Exatamente, Paulo. Portanto, os incidentes ocorridos agora em Manipur ajudam, de facto, a compreender o aumento da intimidação em que vivem as comunidades cristãs na Índia. Estamos a falar em comunidades tribais cristãs e não é possível não lembrar o trabalho desenvolvido, por exemplo, pelo padre Stan Swami, um jesuíta que dedicou a sua vida aos povos tribais, aos Dalits, e que morreu no hospital a 5 de julho de 2021. Ele morreu no hospital, pois estava muito doente, mas encontrava-se detido. E podemos dizer, Catarina, que a enfermaria do hospital em que se encontrava na altura, em que morreu, foi, de facto, a sua última cela. Bom, o padre Stan, que nós já falámos aqui muitas vezes no nosso programa, Paulo, e certamente os nossos telespectadores recordarão, e que não pode de facto ser esquecido nesta luta da Igreja na Índia pela promoção dos povos tribais. Portanto, ele foi preso, foi acusado de terrorismo, apesar do reconhecimento internacional pelo seu trabalho como ativista dos direitos humanos na Índia. Mas para as autoridades ele foi sempre visto como um criminoso. No entanto, para as populações tribais, que defendeu durante toda a sua vida com notável energia, ele era, sim, um amigo. Sim, e também importa aqui sublinhar que os Dalits, os intocáveis, como o padre Stan, que o padre Stan defendeu ao longo de mais de 40 anos de trabalho na Índia, são cristãos. Mas a sociedade indiana continua, em grande medida, a ignorá-los, como se não existissem, como se fossem de facto invisíveis. Portanto, são populações tribais que continuam a viver em situações de miséria, de medo, de incerteza, como agora se viu em Manipur. Há milhões de indianos que vivem de facto na maior obscuridade e muitos deles são Dalits, são cristãos, vivem na miséria e são ignorados pela sociedade, mas não são esquecidos pela Igreja. E é este lado sombrio em que vivem tantas pessoas que ilumina de alguma forma o trabalho da Fundação AIS. Na imensa Índia, nós fomos ao encontro de 4 destes protagonistas, destes heróis quase incógnitos da Igreja, pessoas como o padre Stan de que falámos, que fazem do bem aos pobres, fazem do bem aos perseguidos, aos humilhados, a missão das suas vidas. As Christians, we are supposed to carry out the works which Jesus himself did. Jesus said himself in Luke chapter 4 verse 20, he says, God has anointed me to bring liberation of the oppressed people. So by our apostolates, we are doing the same what Jesus has done. This mission was opened in the year 1982. In this apostolate, what we do, all the values of Jesus is imbibed and communicated through various means. His mind, his heart, his words in the Bible are all used in practice, in life, and they experience. The name of this institution is Seva Niketan. This is a center giving training for the physically challenged youth, both boys and girls. Each student see what trade is useful in their village. To this kind of work, service, there is no opposition at all. Both the government as well as non-Christians, they appreciate and they help us out.
rozpoczynałam leczenie ponad 500 osób rocznie, nowo wykrytych przypadków trądu. Ale systematycznie to się zmniejszało. Dzisiaj jest niecałe 100 osób rocznie. Po to tu jestem, żeby między innymi pomagać najbiedniejszym. Taka przychodnia, którą my prowadzimy, jest też dosyć wyjątkowa, bo ona jest od początku ustawiona na najbiedniejszych, to znaczy wszystkie nasze usługi i rozdawanie leków i leki są bezpłatne. Móc pomagać jest wartością bezwzględną. Móc pomagać innym to jest coś, co daje ogromnie dużo radości. Chyba nie ma większej radości tak naprawdę, kiedy się widzi, jak dziecko zdrowieje, a było ciężko chore. We are working among the very poor people, and also we ourselves are poor. We can see that because of our good works with regard to education, health, and the social activities, the transformation of the poor people is coming up. We feel that we as a church are rendering very valuable service. Fomos ao encontro destes 4 protagonistas do trabalho da Igreja junto dos mais pobres na Índia. 4 exemplos, Catarina, também da importância da ajuda da Fundação AIS à Igreja. Precisamente, Paulo. Portanto, são de facto 4 histórias que nos ajudam a compreender como é tão importante, como é tão relevante de facto a ajuda que é disponibilizada através da generosidade dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e, claro, em todo o mundo. Desde a educação das crianças, à formação dos jovens, ao cuidado com os doentes, está aqui um autêntico programa de apoio social. É mesmo isso, Paulo. Portanto, se não fosse da Igreja Católica, aquelas crianças que vimos agora mesmo estariam provavelmente a vaguear nas ruas como mendigos, aqueles jovens, aquelas raparigas e rapazes que estavam a aprender uma profissão, como por exemplo a carpintaria ou a costura. Se não fosse, de facto, esta atenção da Igreja, provavelmente iriam engrossar o número dos desempregados, dos pobres indigentes na Índia. E aqueles doentes de lepra, sim, porque a lepra, de facto, continua a existir na Índia, como seriam curados, como seriam tratados sem estas mãos cheias de ternura da médica, da voluntária que acabámos de ver no filme, Paulo. E podemos juntar aqui dezenas e dezenas de outros exemplos. E é preciso não esquecer os rostos dos que mais precisam. Eles estão, de facto, no centro da missão da Fundação AIS. Estamos a falar da Índia e recordo-me da enorme campanha que foi realizada em Portugal na Quaresma de 2018. Uma campanha que teve como propósito mostrar ao mundo que desconhece a existência dos Dalits da Índia, de pessoas que são ignoradas pela sociedade, pessoas que são conhecidas também como os invisíveis. Uma campanha que teve como protagonistas 3 mulheres, Bita, Asha e Sweta. 3 mulheres, apenas 3 rostos de um mundo que o mundo continua a ignorar. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus.
Falámos da Índia e vamos continuar na região. A nossa atenção vai agora para o Paquistão. Isto a propósito de um incidente que aconteceu, no entanto, na Suécia. Um incidente, a profanação do Corão, que está a colocar em risco a segurança dos cristãos nos países muçulmanos, nomeadamente o Paquistão. Já lá iremos. Para já, Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, em primeiro lugar, portanto, o que aconteceu foi que no passado dia 28 de junho, na Suécia, quando os muçulmanos estavam a celebrar a festa do Eid al-Adha, foi queimado por um refugiado iraquiano um exemplar do Alcorão frente à mesquita de Estocolmo. E isto provocou, de facto, um enorme protesto internacional, com diversos governos, diversas personalidades a condenarem que as autoridades suecas tivessem permitido este tipo de incidentes. Uma das personalidades que fez erguer a sua voz foi o Papa Francisco. Sim, ele referiu mesmo estar desgostoso com este tipo de atitudes, com este tipo de notícias, lembrando que numa entrevista a um jornal dos Emirados Árabes Unidos que qualquer livro considerado sagrado deve ser respeitado em consideração por todos os seus fiéis e a liberdade de expressão nunca deve ser usada como desculpa para desprezar os outros. Além do protesto que gerou este incidente, na Suécia está a causar também um problema de segurança às comunidades cristãs que vivem nos países muçulmanos. De visita à sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, o bispo de Multan, no Paquistão, explicou que o seu governo já exigiu mesmo que as igrejas e outros edifícios religiosos, até as próprias escolas, aumentassem, Catarina, as medidas de segurança. Sim, esse foi de facto um primeiro sinal. Portanto, as populações das autoridades, as preocupações das autoridades paquistanesas perante a eventualidade de ocorrerem também diversas situações, diversos distúrbios alimentados por esta polémica. E, portanto, o bispo Dom Yousaf Solan explicou que o país, o Paquistão, está de facto dividido por zonas, de acordo com os níveis de segurança, e a sua diocese de Multan, está de facto na zona vermelha. Ou seja, na zona considerada mais instável, mais perigosa. Sim, como consequência imediata destas medidas de segurança que foram implementadas, o bispo disse-nos que, por exemplo, neste momento são já vários os edifícios das igrejas que foram encerrados por não cumprirem as condições mínimas de segurança que o governo impôs devido a esta situação. A queima de um livro sagrado na Suécia, na Europa, provoca o encerramento de igrejas no Paquistão, na Ásia. Isto é também um sinal da situação de grande vulnerabilidade em que se encontra a comunidade cristã neste país. Mas o que é que diz, Catarina, o relatório da Fundação AIS sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, que foi lançado em Lisboa, a 22 de junho, sobre o Paquistão? Bom, diz que a comunidade cristã vive, de facto, numa situação muito sensível e são referidos vários exemplos abundantes de discriminação, nomeadamente ao nível do acesso ao trabalho, mas também ao nível da proteção civil. Que tipo de exemplos são referidos, Catarina? Bom, são apresentados diversos casos, Paulo, nomeadamente os anúncios públicos de emprego para trabalhadores do saneamento, ou seja, varredores de rua e os limpadores de esgotos que são, e é aqui que está esta notícia, que são reservados a não muçulmanos, ou seja, no Paquistão, isto quer pura e simplesmente dizer que estão reservados a cristãos e a hindus. Mas o relatório aponta ainda para outras situações igualmente graves e que ocorrem também no Paquistão, que ocorreram, aliás, no Paquistão nos últimos 2 anos e por causa da discriminação religiosa. Sim, nomeadamente a questão do rapto e da escravização sexual das raparigas cristãs, mas também hindus, Paulo. E o relatório da Fundação AIS refere também ainda à questão das leis da blasfémia, que violam os direitos das minorias, assim como os ataques extrajudiciais que são levados a cabo por multidões, nestes casos, e que acontecem normalmente sob o silêncio cúmplice das autoridades do Paquistão. Dados de um relatório que, como vimos há pouco, continua a ser reescrito todos os dias por causa dos incidentes graves que envolvem as minorias religiosas. Isto leva-nos agora ao encontro do nosso colega Josué Villalón. Ele é jornalista espanhol, trabalha no secretariado de Madrid da Fundação AIS, esteve recentemente no Paquistão. No regresso dessa viagem, ele enviou-nos um apontamento que é também um retrato da situação em que se encontram os cristãos neste país, relegados, como vimos, para os lugares secundários da sociedade, autênticos cidadãos de segunda e apenas por pertencerem
a uma minoria religiosa. Saludos compañeros de AIS en Portugal y saludos también a todos los benefactores. Mi nombre es Josué Villalón, compañero de ayuda a la Iglesia necesitada en España, y acabo de regresar. Recientemente he estado en Pakistán visitando a la comunidad cristiana que vive allí. Los cristianos en Pakistán son una minoría muy pequeña, de solo el 2% de la población, apenas 4 millones de personas, en todo un país que pues, es uno de los más poblados del mundo, con más de 190 millones de habitantes. Los cristianos ocupan las clases más bajas de la sociedad y ocupan puestos de trabajo de servidumbre, por ejemplo en el campo, también fabricando ladrillos, y hay una concepción de ellos como si los cristianos fueran pues ciudadanos de segunda categoría, gente con poca educación, gente que pues eso sirve para los trabajos más humildes. Y no obstante, a pesar de todo esto, la Iglesia está haciendo una labor por la educación enorme en todo el país, con multitud de colegios, institutos, universidades, algunos de los más prestigiosos del país, y además de esto la Iglesia está trabajando en la promoción de la propia comunidad cristiana, tratando de que los cristianos pues tengan mejor educación, puedan acceder a puestos de trabajo mejores y romper pues con esta idea de marginación que hay sobre ellos. Además de esto, los cristianos en Pakistán están perseguidos sobre todo por los grupos de corte yihadista talibán, por los integristas radicales musulmanes. Ha habido atentados en las iglesias, ha habido secuestros, asesinatos de personas, bueno, pues porque no quieren que haya otra religión que no sea el Islam en el país. Y también están muy amenazados los cristianos en Pakistán por la llamada ley de la blasfemia. Es una ley recogida en el Código Penal de Pakistán que condena a muerte a todo aquel que habla en contra del Corán o en contra de Mahoma. Esta ley se utiliza de forma arbitraria para acusar a cualquier persona pues por cualquier motivo y no es por motivo religioso. Los cristianos son uno de los objetivos de esta ley. Muchos han sido acusados falsamente de eso, pues de haber hablado en contra del Corán, y la mayor parte de los casos, en muchos de los casos, ni siquiera se llega a juicio, sino que los acusados son asesinados en la calle, se levantan protestas contra ellos. Foi Josué Villalón, o nosso colega da Fundação AIS de Espanha, a falar sobre o Paquistão, um país que visitou recentemente. E vamos agora ao encontro, de novo, do homem que escutámos no arranque do programa. Um homem que arriscou fugir do país para ser livre, para poder viver em liberdade a sua fé. O país de onde ele fugiu é o Irão. E falamos do Irão porque 3 mulheres iranianas, 3 mulheres convertidas ao cristianismo, foram detidas em maio em suas casas por agentes dos serviços secretos e levadas para a prisão. Já vamos perceber melhor o que aconteceu com elas, mas gostaria de sublinhar aqui um dado importante, é que estas 3 mulheres que foram detidas e o homem que escutámos logo no início do programa têm em comum o facto de serem pessoas convertidas recentemente ao cristianismo. Esse é de facto um sinal de enorme precariedade em que se encontram os cristãos no Irão, especialmente aqueles que são muçulmanos, que descobrem o cristianismo e se convertem, decidem converter-se a esta religião. Portanto, normalmente são perseguidos, muitos têm de sair do país para poderem exercer a sua fé livremente, ou então têm de fazer praticamente de uma forma clandestina. Falámos há pouco do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo e vamos socorrer-nos novamente deste documento para tentarmos perceber melhor o que é que se passa no Irão. Catarina, o que é que diz o relatório da AIS sobre este país, que é uma república islâmica situada no Golfo Pérsico? Bom, tal como no Paquistão, Paulo, de que falámos aqui há pouco no nosso programa, o Irão também está assinalado a vermelho no nosso relatório, o que traduz de facto um agravamento da situação em relação à liberdade religiosa. Portanto, e de facto, no período analisado neste relatório, portanto, os anos de 2021 e 2022, verificámos uma crescente repressão por parte das autoridades, uma situação que está ligada também aos protestos que eclodiram com a morte da jovem Mahsa Amini às mãos da polícia iraniana. Amini, de 22 anos, que foi presa a 13 de setembro do ano passado pela Polícia da Moralidade de Teherão por não respeitar o rígido código de vestuário e que acabou por morrer, o que desencadeou depois protestos em massa por todo o país. Mas voltando à história das 3 mulheres detidas em maio,
O que é que se sabe sobre o que lhes aconteceu, Catarina? Bom, não há muita informação, Paulo. Apenas sabemos que estas 3 mulheres iranianas convertidas ao cristianismo foram então detidas na madrugada de 9 de maio nas suas casas, isto pelos serviços de inteligência do Irão. Depois, e segundo um site que é especializado em documentar estas situações de repressão religiosa no Irão, estas 3 cristãs primeiro estiveram em isolamento total, depois foram enviadas para a prisão de Evan e só depois foram então levadas a tribunal no dia 2 de julho. Portanto, os agentes de segurança que as detiveram, entretanto, procederam também à apreensão de diversos bens pessoais, nomeadamente computadores, telemóveis, livros, panfletos. Obrigado uma vez mais, Catarina. O Irão é um país, de facto, com um largo registro de violência e perseguição para com as minorias religiosas, nomeadamente os cristãos. É difícil saber-se o número exato dos que estarão presos e também dos que tentam escapar do país para poderem viver em liberdade a sua fé. Sayed Mahdi foi um dos que ousou fugir, foi um dos que arriscou tudo por esse bem maior que é a liberdade. Ele fugiu numa viagem que só por si é uma autêntica odisseia. Fugiu e conseguiu chegar à Espanha, onde foi entrevistado para o programa da televisão da Fundação AIS no canal 13. Vamos agora ver apenas um pedaço dessa entrevista. É menos de 1 minuto, mas diz muito sobre ele, sobre a sua coragem, sobre a força da sua fé. É um testemunho que ajuda também a perceber a situação de angústia em que se encontrarão neste momento as 3 mulheres de que estivemos a falar. Foi um viaje muito duro, um viaje de repente, porque quería ser cristiano. Después es un viaje muy duro, es muy largo, pero para Jesucristo. Mi país es prohibido cambiar religiones musulmanes y cristianos. Y por eso yo salí a mi país y empezar viaje muy duro. Hace 3 meses viaje hacia España, no sé cuánto tiempo sin comer, sin agua, andando montañas, ríos, todas las noches con miedo a la policía, a la gente, no sé. Pero gracias a Dios, de verdad, que estoy sano, estoy aquí, estoy al lado de Jesús. Es un país libre para pensar alto, para hablar libertad. Falta uma semana para o início da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Em muitos países, muitos jovens estão já com as malas prontas, estão já a caminho ou estão mesmo já a chegar a Portugal. Calcula-se que serão mais de 1 milhão. Vêm de quase todos os países, vêm de todos os continentes e vêm todos para Lisboa. Mas há muitos jovens que gostariam de vir, mas não o podem fazer. É o caso de Simon e Sandy. Estão juntos há pouco tempo. Casaram e decidiram ficar na Síria, onde nasceram. E isto apesar do país estar a atravessar uma profunda crise. Foi a guerra, são as sanções económicas, enfim, podemos dizer que falta quase tudo na Síria. Mas para Simon e Sandy não falta a esperança. E com a ajuda da Fundação AIS, este casalinho simpático até conseguiu abrir um pequeno negócio. E agora aposto que até que vai ser na loja de Simon, que já vamos ver qual é, que eles vão seguir a par e passo tudo o que vai acontecer em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude. اسمي سيمون، عندي محل ألعاب وشغلي وبحب لساندي. اسمي ساندي، أنا صيدلانية كمان بحب لسيمون. بوقت الحرب وكل هالخوف والقلق وهيك ما كنت متوقع أبداً إنه أقدر أقابل ساندي وإنه نقدر نرتبط ونكون عائلة.
لما اضطرينا نحاول نلجأ لبرا بسبب الحرب، هيك القوانين كانت يعني هذاك الوقت، لأنه ما كان فيني أخذها معي إذا أنا بدي أكون لاجئ. أنا بفضل أكون هون رغم الوضع صعب، بس بكون سعيد كتير ومبسوط لأنه أنا مع البنت اللي بحبها، على أنه أكون بمكان لاجئ فيه مرتاح مادياً بس بعيد عن ساندي. من وقت زواجنا أنا وسيمون نحن تعودنا اثنيناتنا إنه نصلي الصبح ونصلي بالليل كمان، آمنين بربنا إنه هو معنا، وربنا برهن لنا إنه هو معنا، خصوصي بمساعدة ACN اللي كانت مفاجأة كتير حلوة بالنسبة لنا. الكنيسة وقالوا لنا إنه ACN إنه حبوا يدعموكم أنتم متجوزين جديد ويساعدوكم، لأنه بيعرفوا إنه قدرنا نحط جهاز لتنظيم الكهرباء، لأنه الكهرباء بسوريا أبداً ما هي منظمة، ممكن تجي كتير عالية وتحرق كل شيء لهالدرجة. قدرنا نجيب جهاز ألعاب لمحلي لحتى أقدر أحسن الوارد تبعي، تماماً مثل ما صار مع يسوع المسيح بعرس قانا الجليل، لما كان بدهم خمر للعرس بس ما كان عندهم، كان خلص ويسوع عمل معجزة، فوراً أعطاهم خمر، حول المي لخمر. الحقيقة شيء كتير بيفرح إنه ناس ما بنعرفهم بيشتغلوا على مدار الساعة كرمال يفرحوا، والله يقويهم مثل ما هيك دايماً يضلوا بهالمجهود هاد، وعن جد شكراً. Depois deste obrigado de Simon e Sandy, que estão na Síria e que não virão a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, vamos agora até à China, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. O Papa Francisco anunciou no passado domingo, 9 de julho, a criação de 21 novos cardeais. Entre eles está o nome de Dom Stephen Chow, ele que é o atual bispo de Hong Kong. Com esta nomeação, Hong Kong volta a ter um cardeal, depois de no passado terem sido feitos cardeais os bispos Dom John Baptiste, Dom Joseph Zen e Dom John Tong. Entre o bispo Dom John Tong e o atual bispo Dom Stephen Chow, houve o bispo Dom Michael Yong, que não chegou a ser feito cardeal, uma vez que faleceu precocemente, e também não sabemos se teria sido essa a vontade do Papa Francisco. De qualquer modo, agora com esta nomeação, Hong Kong volta a ter um cardeal, o que é um dado muito positivo para as relações entre a Santa Sé e a República Popular da China. Diga-se de passagem que, após a morte do bispo Dom Michael Yong, a Santa Sé não nomeou logo um bispo, indo buscar o bispo Dom John Tong, cardeal, mas que na altura ficou como administrador apostólico ainda durante alguns anos. Finalmente, em dezembro de 2021, o bispo Dom John Tong cedeu o seu lugar ao atual bispo Dom Stephen Chow, que assumiu funções em dezembro de 2021. Agora, passado pouco mais de um ano, o bispo Dom Stephen Chow é assim elevado a cardeal, para grande alegria dos fiéis da região administrativa especial de Hong Kong. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos ficar a conhecer em detalhe uma grande iniciativa da Fundação AIS para com as crianças e jovens em 13 países em crise, com destaque para a Síria e para o Líbano. E vamos ainda ao encontro do padre Bernardo Adukwu, um sacerdote nigeriano que deu o seu testemunho no lançamento do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo e concedeu também uma grande entrevista ao nosso programa. Mas agora é tempo para um pequeno intervalo. Voltamos já. Até já.
Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, I Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can see Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Нам 9 человек было.
Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Falámos há pouco da Jornada Mundial da Juventude e vamos continuar sintonizados com os mais novos, pois a Fundação vai apoiar neste verão acampamentos para milhares de crianças e jovens em países em crise. E esta é, Catarina, podemos dizê-lo, uma grande notícia. Sem dúvida, Paulo, que é uma grande notícia. Portanto, é uma grande iniciativa que se vem repetindo ao longo dos últimos anos. Portanto, esta vez, Paulo, vamos ter cerca de 400 acampamentos para milhares de crianças e jovens em 13 países. Portanto, só na Síria, e falamos hoje aqui já na Síria, a propósito do Simon e da Sandy, portanto, só na Síria, como eu dizia, vamos juntar mais de 45 mil rapazes e raparigas. Portanto, todos eles vão participar nesta iniciativa da Fundação AIS. Síria, Líbano, Egito, Ucrânia e Arménia e mais um punhado de países vão estar, de facto, no centro destes acampamentos de verão da Fundação AIS. Vão ser mais de 400, como disse a Catarina, e o país onde haverá mais iniciativas será a Síria. Há alguma razão especial para isto, Catarina? Sim, claro. Portanto, é porque a Síria, de facto, é um país muito particular, muito que a Fundação AIS tem, de facto, uma especial preocupação, dada a situação dramática em que se encontra, depois de uma década de guerra e também com a economia completamente dilacerada pelas sanções económicas impostas ao regime de Damasco, quer pelos Estados Unidos, quer também pela União Europeia. Quantos jovens vão participar na Síria nestes acampamentos de verão? Bom, julgo que o número ainda poderá vir a aumentar, Paulo, mas para já, e só na Síria estão neste momento inscritos quase 46 mil jovens. Portanto, ao todo eles vão participar em 273 campos de verão que se vão prolongar até ao mês de setembro. O segundo país mais envolvido nestas iniciativas, nestas férias de verão da Fundação AIS é o Líbano. Sim, esse também é um país em que, de facto, o apoio da Fundação AIS tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos e, neste caso, especialmente, depois da terrível explosão no porto de Beirute, que certamente os nossos benfeitores, os nossos telespectadores se recordarão, portanto, já em agosto de 2020. Portanto, no Líbano, Paulo, este ano serão realizados 106 campos de férias para quase 19 mil crianças e jovens. São acampamentos de verão que têm como objetivo também ajudar a dar energia, digamos assim, a estes jovens que tanto têm sofrido nestes últimos anos. Sim, é mesmo isso. Portanto, são acampamentos para vitaminar estes jovens. Portanto, a ideia, de facto, é fortalecer o espírito, é fortalecer o corpo, é fortalecer a alma destes participantes, especialmente aqueles que, como sabemos, tanto têm sofrido ao longo destes anos de violência e guerra neste país. Obrigado, Catarina. Xavier Bizet colabora com a Fundação AIS e tem estado envolvido na organização destes campos. Ele está na Síria e não esconde o entusiasmo por esta oportunidade para se poder dar às crianças e jovens deste país uma oportunidade para serem felizes. Isto apesar de tudo o que já tiveram de viver, apesar de todo o sofrimento porque já tiveram de passar. Hello, my name is Xavier Bissets. I work for ACN in the Middle East, and I want to thank you because this year ACN has been able to sponsor more
more than 400 summer camps for children and youth all around the world. And especially in Syria, where I am right now, we've been able to send more than 45,000 children to these camps, from scouting groups to catechism groups to fraternities. And these camps are super important, not just because it's a chance for them to learn about their faith and grow and be formed in a Christian context, but also because for many of these children, they're coming from families who are living in poverty. They've suffered now from 10 years of war in Syria. They've suffered from the effects of the economic crisis over the last 3 or 4 years. Many of these children in the northern parts of Syria, they also had to live through the earthquake, and they're suffering from the effects of that experience. And they're coming from homes which, for most of the day, don't have electricity. Now we're in the middle of summer in blistering heat. And so we cannot stress enough the difference that this makes to the lives of these children who are able to go. So I am praying to you and thanking you for your help, and I want you to know that these children are also thinking of you and praying for you. Thank you. No dia 22 de junho, a Fundação AIS apresentou o seu mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo numa sessão muito especial na Assembleia da República em Lisboa. Uma sessão que teve um convidado também muito especial, o padre Bernard Adukwu, um espiritano de 38 anos de idade, que é originário da Nigéria, da diocese de Idá, uma região conhecida como o Cinturão Médio, e ele está em Portugal há cerca de 9 anos. Pouco antes da apresentação do relatório, nós entrevistámos este sacerdote para que ele nos ajudasse a conhecer um pouco melhor os desafios e também as dificuldades que os cristãos enfrentam na Nigéria. E hoje vamos continuar a escutá-lo. O padre Bernard vai dizer que daqui a pouco tempo, daqui a cerca de 2 meses, ele vai de férias para junto da sua família e confessa que vai com medo do que poderá acontecer. Agora, daqui a nada, há 2 meses, eu tenho que ir à Nigéria. Daqui a 2 meses vai à Nigéria? Sim, de férias. Sim. Já estou aqui há 2 anos. Certo. Preciso de descanso mesmo. Neste momento, ultimamente, estava a discutir com um colega também, padre, que está neste momento na Bélgica a trabalhar. Falei com ele que também que estaria em casa, que neste momento, esta questão de raptos, como é que alguém pode andar na rua, conduzir, como é que podemos? Na verdade, tenho medo, mas não posso deixar de visitar a família por causa da situação do país, não posso. Tenho medo, mas eu sei que Deus está sempre ao nosso lado. E esse medo é comum a todos os outros padres, às irmãs, às pessoas que de uma forma visível, digamos, revelam que são sacerdotes, que são religiosas, não é? Porque são um alvo, não é? Sim, ao meu ver, este medo é comum. Sobretudo quem está a sair da Europa para as férias neste momento, é um risco mesmo. É um risco. Vão pensar que já chegou com muito dinheiro, vamos raptá-lo para... É muito comum neste momento, é muito comum, este medo é comum, sobretudo com os padres religiosos e religiosas, ao meu ver. E como é que o padre Bernard lida concretamente com esse medo? Vai embarcar, leva a mala cheia de coisas, mas leva a mala também cheia de medo. Posso dizer assim, sim. Neste momento estou contente para visitar a família e ao mesmo tempo tenho medo, porque qualquer coisa pode acontecer. Mas mesmo assim, tenho que ir. E assim, com o medo confessado mesmo agora pelo padre Bernard, que mesmo assim vai à Nigéria para estar, claro, com a sua família, chegamos ao fim do programa desta semana. Recordo que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão da Fundação AIS está disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. E resta-me apenas agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, quando consigo, sempre aí desse lado,
também na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.